Escola dos Sertões de Fé e Política, bacharelado em Teologia pelo Seminário Teológico da Missão Juvep em João Pessoa, como também pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. Então, além desse currículo acadêmico, o professor Alexandre já participou de diversos conferências e congressos, certo? Como também ele é diretor do Seminário Sertanejo aqui de Itaporanga, também da Missão Juvep, e professor em vários outros seminários. E depois eu vou perguntar para ele como ele consegue fazer isso tudo, né? E os dias dele também tem 24 horas como o nosso, além de ser pai e também, né, marido. Então, meu irmão é um guerreiro. Nós estamos em boas mãos nessa noite com alguém extremamente capacitado para falar deste assunto. Ok? Professor? Pastor Val, querido irmão Dani, muito obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que eu vim aqui, né? Eu já cheguei até a batizar irmãos aqui. Não sei se alguém lembra. Lembra? A batizada aí. Ah, você. Era a pastora Vilma, na época, e eu vim visitar e ela me convidou para batizar. Já que coisa boa. Estou feliz de estar aqui de volta. Depois daquela vez que estive aqui, já faz um tempinho, eu vim uma outra vez, um culto ao ar livre. Marival estava fazendo na época, e eu preguei também naquela ocasião. E a relação com a igreja é real, né? Temos seminaristas aqui, lá conosco, no seminário de Itaporanga, os queridos pastor Val e Dani, que nós nos conhecemos lá em João Pessoa, no seminário da Juvep, e de vez em quando nos encontrávamos na estrada, né? Exatamente. Indo dessas bandas para João Pessoa. Então eu agradeço muito pelo convite, me sinto confortável, de fato é bem confortável, é uma bênção, e acho que o tema que vocês escolheram é excelente, um tema maravilhoso, mas eu confesso que me sinto um pouco inseguro, não necessariamente pelo tema em si, mas em como conseguir comunicar sem muita técnica, sem muitos termos técnicos, sem muita enrolação de intelectual, né? Que gosta de sintetizar toda uma ideia em 2 ou 3 palavras, mas que às vezes dificultam a comunicação. Então, o meu desejo hoje aqui é eliminar toda essa parte mais técnica, de colocações de cunho mais filosófico, mais difícil de se entender, porque afinal de contas, cosmovisão, apesar de ser um nome bonito, mas é um negócio que todo mundo tem, é de todo mundo carrega consigo. Quando o pastor Val perguntou aí para vocês se vocês sabem o que é isso, veja que interessante, a maioria disse que não sabia, mas todo mundo tem e todo dia carrega consigo. Então é um negócio da gente. E se é um negócio da gente, vamos tentar comunicar de uma maneira que todo mundo entenda, não é? Então, primeiro é isso, eu agradeço e deixo que você conduza, se já for a hora de falar, se eu estou aqui para obedecer. Joia, como o professor bem falou, né, a cosmovisão é algo que todos nós temos. Na verdade, a forma que nós nos comportamos ou pensamos acerca de algo tem a ver com aquilo que nós chamamos aqui de cosmovisão. Ao longo da exposição você vai entender um pouco mais sobre o que é isso, certo? Mas como ele bem falou, todos nós temos uma cosmovisão, certo? No entanto, nós somos cristãos. A maioria daqui são cristãos protestantes, certo? E como cristãos protestantes, nós
temos uma cosmovisão, ou devemos ter uma cosmovisão específica, certo? Por isso o tema da nosso Café com Palavra hoje, cosmovisão cristã, certo? Então eu não vou me deter muito, porque eu também quero aproveitar a exposição dessa noite. Então, professor Alexandre, fica à vontade aí. Ótimo. Nós temos até meia-noite, viu? Vamos lá. Como a gente vai trabalhar então? Logicamente, eu preciso dar alguma informação sobre o significado, não é? De cosmovisão. Eu quero fazer isso de uma maneira bem simples, bem clara, ou mais clara possível, se bem que não é tão fácil assim, porque não mexe somente com palavras, isso mexe com toda uma estrutura interna, que às vezes é difícil você transformar em palavras, mas eu vou tentar falar o que é cosmovisão de uma forma geral, da maneira mais simples possível. Depois disso, eu quero falar sobre o que é cosmovisão cristã e como é possível ter uma cosmovisão cristã. De antemão eu digo que não é uma opção de um cristão, é um dever. Todo cristão tem que ter uma cosmovisão cristã. Não faz sentido um cristão ter uma cosmovisão mundana. Não dá certo, não funciona. Então, vou tentar definir cosmovisão cristã e falar como é possível nós termos uma cosmovisão cristã. E concluindo essa parte mais da exposição, eu vou tecer alguns comentários no texto de João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, que trata dessas questões, e eu vou tecer alguns comentários para a gente passar para a quarta parte, que é de perguntas e respostas, não é? Então vamos lá. Cosmovisão, o que é isso? Se a gente fosse definir em duas palavras, seria a forma mais fácil de dizer é visão de mundo. Visão de mundo. Então nós temos aí duas coisas. A primeira é como as pessoas enxergam as coisas. A segunda coisa é como elas enxergam o todo. Então, visão de mundo diz respeito ao todo, a tudo que diz respeito à vida, ao mundo, a coisas que realmente são importantes. Então é a nossa maneira particular de olhar para as coisas com um determinado sentimento, com uma determinada crença. Na cosmovisão estão envolvidas coisas como crenças, o que nós acreditamos, sentimentos, que tipo de atitude interna nós temos com relação às coisas de fora e também a nós mesmos. Isso vai sendo construído ao longo de toda uma vida, pode ter certeza, começou na sua casa. Lá quando você era criança, não sabia de nada, nem falar você sabia, o seu mundo interior começou a ser construído. E aqui está mais um fato relativo à cosmovisão, diz respeito não só à nossa forma de enxergar o mundo de fora, mas diz respeito ao fato de que nós temos um mundo dentro de nós, esse mundo de ideias, de sentimentos. Todos nós temos uma mente, e essa mente interpreta as coisas e define as coisas. Então a gente pensa de uma determinada maneira acerca de qualquer coisa, a gente emite opinião acerca de tudo, e sempre que a gente emite uma opinião sincera, aquilo reflete o que de fato nós pensamos e sentimos com relação a nós, as pessoas, as coisas, ao mundo, a Deus, a natureza, a vida, a morte e a tudo. Então, cosmovisão envolve tudo isso. Envolve Deus, e mais particularmente o que eu penso sobre Deus. Envolve a criação,
O cosmos, o universo, a natureza. Que opinião eu tenho sobre tudo isso? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas que opinião eu tenho sobre essa coisa que existe? Envolve a ideia da realidade. De fato, a realidade existe? Isso é um negócio mais filosófico. Não vamos entrar muito por aí não, para não complicar as coisas. Mas quando um filósofo pergunta, a realidade existe? Isso pode parecer estranho para a gente. Porque afinal de contas a gente está aqui. A gente pega nas coisas e diz, a realidade existe, está aqui. Mas ele não está pensando nisso que se pega. Ele está pensando que se isso que você pega, que você vê e define, realmente é algo em si mesmo, ou se é alguma coisa que você está inventando para você. Se eu dou nome a uma coisa, se eu digo alguma coisa acerca de, seja do que for, eu estou emitindo uma opinião sobre isso. Então eles perguntam, o fato de nós emitirmos uma opinião já não é um tipo de imposição? A gente está vendo do jeito que a gente quer? Será que as coisas são como a gente vê realmente? Mas a gente não vai entrar aqui, só para falar sobre essa questão de realidade. Cosmovisão envolve o que a gente pensa sobre a sociedade, sobre os homens e as mulheres, sobre o ser humano. O ser humano realmente é importante? O ser humano realmente tem valor? Ou será que a gente se ilude quando acha que as pessoas têm valor? Ou quando a gente acha que a gente mesmo tem valor? Quando a gente pensa na morte, será que a morte é o fim de tudo? Ou é só um portal para uma outra realidade? Então a nossa opinião sobre isso também diz respeito a um dos temas da cosmovisão, do que a gente chama de cosmovisão. Então, nesse ponto eu falei de várias coisas, agora entendam. Cosmovisão, visão do mundo. Falei de coisas individuais, mas a gente está pensando no todo. Então não é só uma opinião sobre uma coisa em particular. É essa coisa dentro do universo. E o universo é o nosso ambiente. Então, o que eu penso sobre qualquer coisa está dentro do que eu penso sobre a própria realidade, a vida, o universo. E a minha opinião sobre uma coisa em particular está relacionada à minha opinião com relação às outras coisas. Então deixa eu explicar isso, porque agora ficou um pouquinho complicado. Eu vou explicar. Vamos pegar o tema Deus. A minha opinião sobre Deus. Se a minha opinião é que Deus não existe, então eu tenho uma opinião acerca de uma coisa particular. Deus, o tema é Deus. Eu emiti minha opinião, está aqui, Deus não existe. Isso que eu penso com relação a Deus tem implicação ou implicações com relação a toda a vida. Se eu disse que Deus não existe, eu estou automaticamente dizendo que esse mundo não pode ter sido criado por Deus. Ele não existe. Eu penso que ele não existe, eu não aceito que ele tenha criado, ele não existe. Se Deus não criou esse mundo, então os materialistas estão certos quando dizem que esse mundo surgiu de repente aí, por acaso. Se não foi criado, surgiu por acaso. Se surgiu por acaso, esse mundo realmente é um acidente, não tem propósito. Uma coisa que surge por acidente, por acaso, não tem propósito, não tem uma finalidade, só apareceu. Sendo que nós fazemos parte desse mundo, nós seres humanos. Então, se tudo no mundo surgiu por acaso e sem propósito, aí a gente chega na questão humana. A nossa própria vida não tem propósito e nem importância. É só um negócio que surgiu no mundo. E se a vida é assim, quando a gente morrer, acaba tudo. Você não vai ter memória nenhuma de nada. De nada. As pessoas que estão vivas ainda vão lembrar de você, mas você não existe mais, nem em pensamento. Porque tudo no mundo é material. Acabando a vida material, acaba tudo.
E se isso é a nossa realidade, agora pense, imagina. Vale a pena realmente você viver nessa vida sorrindo, se matando para conquistar as coisas, para ganhar dinheiro, para ter uma família, para construir uma casa, para ter um carro, para viver a ilusão da felicidade, se você sabe que a qualquer momento, e nesses últimos meses, mais do que nunca a gente sentiu isso, a qualquer momento a vida pode acabar e tudo que você construiu vira nada. Então, que sentido tem a própria vida? Veja que a minha opinião sobre um tema tem implicação sobre tudo. Então, quando a gente fala em cosmovisão, a gente está pensando sobre a nossa maneira de entender o todo, o mundo, e isso inclui Deus, a criação, a sociedade, as pessoas, a mim, a vida, tudo em geral. Agora, mais uma coisa, isso não é uma coisa meramente intelectual e não é só um conceito, que eu digo assim: Deus é isso, o ser humano é isso, o trabalho é isso, a vida é aquilo, a morte é aquilo outro. Pronto, só um conceito. Não, a coisa não é tão fria. Qualquer coisa que eu pense, que eu diga com relação a seja qual for o tema, isso está carregado de sentimentos. Não é só uma ideia, isso repercute dentro de mim, porque a cosmovisão envolve também o que a gente sente, são as nossas sensações mais íntimas e mais profundas. Então, um conceito pode ser acompanhado de um sentimento de alegria, de um sentimento de tristeza, de um sentimento de tragédia, de um sentimento de total falta de sentido, de importância, de valor pessoal. Então não são meras definições, diz respeito também àquilo que a gente carrega dentro de nós. É por isso que, dependendo do tipo de visão que você tem da vida e das coisas, você vai ser uma pessoa com sentimentos bons ou ruins, com esperança ou com desespero. Então veja que a coisa é um todo, que envolve ideias, conceitos, mas envolve também aquilo que pesa mais, que é o que a gente sente. Então, em síntese, cosmovisão é a maneira como você sente, pensa e crê com relação ao mundo, a Deus, a você mesmo e aos temas mais importantes, como vida, morte, sociedade e etc. Cosmovisão cristã, segunda coisa, cosmovisão cristã. O nome já define, significa você pensar acerca da realidade do mundo, das coisas, das pessoas, a partir do Evangelho. Porque o Evangelho é o que Cristo ensinou. A palavra de Deus é o que veio a nós por revelação. Então, quando a gente fala em cosmovisão cristã, a gente está falando de uma decisão interna nossa de começar a reformar a nossa maneira de pensar. Quando eu disse aqui, tudo começou lá atrás, na sua casa. Volta a esse tema. Você era uma criança, um bebezinho, tem a proteção dos seus pais, dos seus irmãos, foi crescendo, foi aprendendo, aprendeu a andar, aprendeu a falar, foi ganhando uma certa autonomia. Com o tempo, as coisas que as pessoas diziam começou a fazer sentido para você. Você aprendeu coisas ditas por seu pai, por sua mãe, depois entrou na escola, aprendeu mais coisas, começou a interagir na sociedade, foi aprendendo mais dos seus amigos, dos seus inimigos, da televisão, dos filmes, das novelas. Você leu um livro, você entrou na faculdade. Tudo isso foi construindo dentro de você um sentido de realidade. Tudo isso foi formando uma mentalidade dentro de você. E é a partir disso que você vê tudo. Então
Então, dependendo do tipo de influência que você recebeu desde a infância, você constrói uma determinada maneira de ver as coisas, positiva ou negativa, certa ou errada, que te dê um sentimento de realização e felicidade, ou um sentimento de total desespero e falta de significado para as coisas. Mas nós fomos formados assim. Quando a gente fala cosmovisão cristã, isso é com todo mundo. É com todo mundo. Significa que a gente tem de reformular esse negócio. Reformular o nosso mundo interno de pensamentos e, consequentemente, de emoções. A partir de uma outra base. A gente vai ter um momento de negação, é a parte negativa da mudança, em que nós vamos nos confrontar com relação a tudo que nós sabíamos e colocar agora diante do que estamos aprendendo no Evangelho. O Evangelho vai julgar tudo isso que nós aprendemos e ele vai dizer: isso aqui sai, isso aqui fica, isso aqui melhora, isso aqui pode esquecer, não tem a menor chance. Isso aqui, e muito desse processo é doloroso, porque envolve rompimentos com coisas que eram caras para a gente. A gente vai ter que perder nesse processo. Tem certas coisas que a gente dizia está certo e gostava daquilo porque trazia prazer, e agora a gente aprende pelo Evangelho que está errado, esse prazer acabou. Agora vai ser um outro tipo de prazer. A mente vai sendo mudada. Romanos 12. 1 e 2, né? Pelas misericórdias de Deus, Paulo roga que os irmãos, em nome dessa bondade de Deus na nossa vida, permitam-se ser transformados na sua mentalidade com a verdade. Ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento é isso, é mudar as ideias, mudar os conceitos pelo Evangelho. A mente é transformada, novas verdades são abraçadas, a gente passa a interpretar tudo com outros olhos. Aí surge uma nova cosmovisão. Você vai pensar diferente com relação a Deus, vai pensar diferente com relação a você, com relação aos outros, à sociedade, à vida, à morte, ao dinheiro, ao trabalho, com relação a tudo. Olhe, muda tudo. A cosmovisão cristã muda tudo. Você vai ser uma outra pessoa. Não é à toa que a Bíblia fala de novo nascimento. Novo nascimento é também um fato espiritual, mas não deixa de ser um fato intelectual e emocional. Porque quando muda a mente, as ideias mudaram, os sentimentos seguem a reboque, vão a reboque, mudam os sentimentos. Coisas que a gente gostava deixa de gostar, e coisas que a gente não gostava passa a gostar. Gente que a gente odiava passa a amar. E Deus, que antes era só uma ideia distante, a gente passa a viver assim, bem pertinho dele, com temor e tremor, como se ele tivesse de fato estar 24 horas por dia ali. Deus deixou de ser uma ideia distante, passou a ser um fato, uma realidade bem presente na nossa vida. Então muda tudo. Você tem que pensar de acordo com o Evangelho. Então até aqui a gente já pôde perceber quão é importante esse tema de cosmovisão e cosmovisão cristã. Nas minhas leituras sobre o tema, alguns estudiosos vão dizer que a cosmovisão não é somente uma visão da vida, mas uma visão para a vida, né? Que envolve, né, não somente o nosso pensamento, mas os nossos sentimentos e ações com relação àquilo que nós cremos. E quando nós entendemos que nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo, fomos ressuscitados em Cristo Jesus, agora a nossa visão para a vida deve ser submetida à palavra de Deus. Como o professor falou aqui, né, nós temos nossa mente agora é renovada.
renovada. Nossa mente agora é transformada, com isso, a nossa cosmovisão. Então, a gente pode, professor, dizer que cosmovisão não é somente uma visão de vida, mas para a vida. Exatamente. Muito bom, pastor Val. E também a partir da vida. Tem um negócio interessante. A gente está dentro do processo. A gente está dentro do processo. Não é só a influência que a gente sofre. Deixa eu dizer uma coisa mais sobre isso. Questão de cosmovisão. Você também é construtor disso. Então você pode pegar um tipo de cosmovisão e abraçar. Dizer, eu concordo com isso aqui, eu abraço. Mas pode saber de uma coisa, você vai transformar aquilo. Você nunca vai ter uma cosmovisão pura. 100% aquilo que você decidiu acreditar. A sua própria vida, por isso eu digo também, a partir da vida, a sua própria vida, que são as suas experiências particulares, que são só suas, não são de mais ninguém. Elas vão arbitrar e vão transformar aquilo que você escuta, que você aprende. Então o que vem de fora, ao entrar dentro de você, vai passar por filtros e você vai estabelecer redefinições muito com base nas questões particulares suas. Então você pode pegar um conceito que vem de um teórico, de um filósofo, seja lá quem for, e ao chegar em você, você necessariamente vai modificar coisas ali. Ninguém tem uma cosmovisão pura. Sempre existe a nossa interferência, que se baseia nas nossas experiências pessoais. Porque a minha vida só quem vive sou eu, não é nenhum de vocês. Então, quando as coisas chegam aqui, eu arbitro sobre elas. Eu imponho coisas que são minhas sobre isso. E eu posso até fazer uma mistura de muita coisa. Eu posso misturar aspectos de uma cosmovisão cristã com aspectos de uma cosmovisão materialista, com aspectos de outra cosmovisão panteísta, mística. Eu posso fazer uma grande salada e criar minha cosmovisão particular, que talvez nunca nem seja definida, nem seja escrita e nem ensinada para ninguém, porque é o que eu vivo, uma mistura de coisas. E hoje parece que a coisa é misturada mesmo. É uma cosmovisão sincrética, né? Sincrética. Totalmente sincrética. Terceira coisa, por que esse texto de João 17? Algumas rápidas considerações para a gente partir para perguntas. Veja só, Jesus estava orando aqui, não é? Jesus estava orando pelos discípulos, pelos seguidores dele, que não eram só aqueles 12, eram todos os que caminhavam com ele. Naquela época, pessoas que ele conhecia e que o conheciam, mas ele também põe o olhar sobre o futuro e ora até por quem ainda nem tenha nascido, nós, por exemplo. Então essa oração de Jesus é pelos seus seguidores. E aí Jesus começa a estabelecer pontos de oposição. Aqueles que são dele com aqueles que são do mundo. Aqueles que são do mundo estão em uma condição desfavorável pela posição que ocupam. Estão no mundo, não estão nele, não são dele. Então nós temos aqui uma tensão entre o mundo, um tipo de mundo que Jesus falou, e uma outra realidade oposta a isso, que diz respeito a nós. Então, o que é esse mundo aqui, acerca do qual nós nos vemos distantes, ou com relação ao qual nós nos vemos distantes? Será o mundo do pecado? Será o mundo físico, cosmos? Vocês já devem ter ouvido falar que a Bíblia usa a palavra mundo para se referir a mais de uma coisa, não é? Seja
aqui a Terra, o universo, as coisas, a natureza, enfim, natureza. A Bíblia também chama isso de mundo. É o lugar onde estamos, é a nossa habitação, é o mundo físico, criado por Deus, acerca do qual é dito: e viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus criou é bom, o mundo não é mau, esse mundo não é mau. Sabem também que às vezes a Bíblia fala de mundo para se referir à humanidade. João 3,16 fala de humanidade. Ali está falando de terra, de céu, está falando de gente. Diz que Deus amou pessoas, o ser humano, a humanidade. Então a Bíblia também chama isso de mundo. Isso é ruim? Não pode ser ruim, porque Deus amou. A humanidade é algo do amor divino. Os seres humanos são significativos e importantes. Depois eu vou falar rapidamente no final sobre esse autor aqui. Alguém que influenciou muito minha vida, chama-se Francis Schaeffer. E ele diz que o ser humano é isso, vive um paradoxo o ser humano. Ele é extremamente importante, significativo, porque Deus o ama e o criou à sua imagem e semelhança, mas ele é também muito contraditório, porque ele se envolve com muita coisa ruim, e gosta de muita coisa ruim, faz muita coisa ruim. Mesmo assim, Deus ama a humanidade. Mas a Bíblia fala também de mundo para falar de coisas problemáticas, pecado, ideias pecaminosas, cultura pecaminosa, do próprio ambiente de ação do diabo e dos demônios. Então tudo isso é às vezes traduzido pela palavra mundo. Jesus está falando de quê aqui, nessa oração? Não é tão fácil discernir nesse texto, porque ora parece que Jesus está falando de universo físico, quando diz, por exemplo, que ele já não está no mundo, ou seja, ele está às portas de deixar este mundo e voltar para o céu. Então Jesus está transcendendo, saindo dessa dimensão física da terra e voltando para o céu. Então aqui claramente mundo é mundo mesmo, é terra. Quando ele diz, não peço que os tires do mundo, aqui a coisa fica um pouco mais confusa, porque pode ser as duas coisas. Pode ser que Jesus esteja dizendo, não peço que o Senhor os exalte agora e os leve para onde eu vou, isso aí vai depois, que eles fiquem aí ainda nessa geografia terrena, ainda tem coisa para ser feita, então a subida é depois. Então ele pode estar dizendo isso e pode também estar dizendo outra coisa, que eles não se alienem da própria sociedade. Então não é só a questão de deixar ou de não deixar esse mundo, mas é também a questão de estar presente mesmo no lugar que não é lá essas coisas, é onde a sociedade está vivendo todos os problemas, todos os conflitos, todos os pecados. É um local bom de se estar? Nem sempre. Às vezes a gente está no meio do povo, de um povo com o qual não é muito bom de se estar. A gente às vezes chama povo mundano. Povo mundano, que é que a gente quer dizer? Povo que peca muito, que gosta de pecar, que chama palavrão, que gosta da sensualidade, que gosta dos vícios. Isso não é um lugar bom de se estar. Só que essa é a única sociedade humana depois do pecado que existe. Não tem outra. Não tem outra. A sociedade humana é isso. É gente que tem determinadas condutas que não nos agrada. E gente que tem condutas melhores com as quais nós convivemos. E irmãos que têm uma cosmovisão que faz com que a vida deles seja muito melhor e pessoas muito mais agradáveis de se estar.
por essa questão do pecado. Então Jesus pode estar dizendo também aqui, eles têm que ficar aí ainda. Eles são ainda a sociedade humana, não são estranhos a essa sociedade ainda, apesar de que eles já transcenderam tudo isso, porque pertencem a outro mundo. Mas por enquanto, que eles não saiam, eles têm que ficar aí. E o que é que isso tem a ver então? Ele disse, não são do mundo como eu não sou do mundo. Dessa perspectiva, a partir desse fato, significa, todos nós pertencemos a outro reino, ao reino de Deus, já somos Deus. Jesus já nos guardou, ou melhor, preparou o lugar para nós. Nós já vivemos no ambiente do reino de Deus. O reino de Deus para nós não é apenas uma realidade futura, já é uma realidade presente, já estamos nele de alguma maneira. Então já somos súditos desse reino. Então somos cidadãos de outra sociedade já, mas não apenas dessa outra sociedade, também somos cidadãos desta sociedade aqui. Então, enquanto estivermos aqui, é aqui que a gente vai viver. E ter uma cosmovisão cristã significa colocar-se diante da possibilidade de influenciar essa sociedade, acerca da qual Jesus ainda faz questão que nós estejamos nela. Agora, com a mente transformada e influenciando essa sociedade. Então a minha sensação é que esse texto de João 17 propositalmente mistura diversas ideias de mundo: geografia, física, cosmos, terra, tempo, esse tempo aqui, gente de todo tipo, gente boa, gente não tão boa, gente ruim, cosmovisão cristã com cosmovisão mundana. Envolve tudo isso e ele diz, ainda não é tempo de sair, ainda tem que ficar aí porque tem coisa para fazer. Mas eles já não são disso tudo, eles já não são mais nem totalmente dessa terra, estão plantados nela ainda, mas já estão garantidos em outra realidade espiritual. E também não são dessa sociedade, apesar de também pertencer a ela, mas eles já são cidadãos de algo maior. Mas tem que ter paciência e ficar ainda por algum tempo. No dado momento ele leva, ou ele vem buscar, mas enquanto isso ter a mente transformada, ter uma cosmovisão cristã e então passar a viver uma vida significativa para ser bênção para as outras pessoas. Então nós cristãos, nós somos cidadãos de dois mundos, né? Nós estamos neste mundo, mas somos de outro mundo. Então devemos estar neste mundo da qual nós não pertencemos mais, mas vivendo sobre a perspectiva, sobre a ótica do outro mundo, né? Do reino de Deus. E enquanto estamos aqui é viver sem reclamar, né? É viver gostando desse mundo aqui, de gente, gostando de gente, gostando da natureza, odiando o pecado. Esse mundo não, esse mundo que tem um Deus, o Deus deste século, esse é o nome que a Bíblia dá ao diabo. Então este século aqui é tudo que não presta mesmo, tudo que é pecado, tudo que é cosmovisão destrutiva. Aqui a gente não tem como gostar, tem que odiar mesmo, tem que ter raiva disso, de tudo que é ruim, de tudo que não presta, que é contra Deus. Agora, de gente, de natureza, do trabalho, de comida, desde que não engorda, né? Para mim não tem esse problema, não. Mas a gente tem que viver gostando, viver feliz, grato a Deus, porque isso é bênção de Deus, não é? Não é bênção. E por que a gente pensa assim? Porque a Bíblia nos ensina. Veja, isso é pensar a partir de uma cosmovisão cristã. Tem gente que não tem uma cosmovisão cristã, então não gosta de nada, não gosta
da vida, não gosta das pessoas, não gosta de nada. Por isso a mente precisa ser transformada. Eu acho que é isso. Tem pessoas que também não gostam do trabalho, né? Porque acha aí fica difícil, né? Porque acha que o trabalho é uma consequência do pecado, né? Mas pois é, quem engana, né? Vem antes, quem engana. Deus trabalhava desde o início, cria o homem, bota ele para trabalhar no melhor emprego que tem, né? Ao ar livre ali, com os animais, tudo obedecendo ele, natureza plena, comida de graça, uma beleza. Então, mas tem que trabalhar. Ele estava dando nome aos animais, isso é trabalho. Não é só trabalho braçal, é trabalho intelectual, né? Veja a questão da imagem e semelhança de Deus. Parece uma coisa totalmente sem muita importância, mas pense comigo. Um desses aspectos que revelam a imagem e semelhança de Deus em nós é a nossa inteligência, intelecto, capacidade de pensar. Então Deus mandou que Adão desse nome aos animais. Olha, certamente não foi assim, tipo, eu acho que aquilo parece um leão, aquilo eu acho que parece uma zebra. Não tem nem referência para ele achar nada. Então o que é que Adão teve que fazer por certo? A Bíblia diz isso? Não diz, mas a Bíblia não precisa dizer tudo, né? Paciência, a gente ia cansar muito os escritores da Bíblia se a gente quisesse que eles dissessem tudo. A Bíblia é um livro de revelação soteriológica, e nesse processo ela vai falando com a gente sobre a vida, mas não precisa dizer os detalhes. A gente pode imaginar, usando um pouquinho de inteligência e criatividade. Deus deu a Adão muita inteligência, a sua imagem e semelhança estava nele, plena ali. Como é que Adão ia dar nome aos animais? É só achando bonitinho um nome ali? Não, ele ia olhar as características deles, tamanho, volume, personalidade. Os animais têm personalidade, não sei se vocês sabem disso. O meu cachorro tem, e ele está envelhecendo e está ficando um velho chato, o tempo todo chorando, querendo passear, acordando de madrugada a gente. Está um velho temperamental. Então Adão tinha que ver a personalidade dos animais, depois disso sintetizar que nome melhor vai representar tudo isso. Então ele foi dizendo leão, tem tudo a ver, né? Apesar de que leão é na nossa língua, né? E para outra, mas não importa. O nome que ele deu tinha tudo a ver. Isso é trabalho intelectual profundo, profundo. E ele também trabalhava braçalmente e tudo mais, trabalhava uma bênção. Agora tem determinados trabalhos que são escravizadores e não são reconhecidos. Aí é outra história, né? Como é que ficaria leão em francês, pastor Alexandre? Lyon. Lyon. Tem um time, né, inclusive. Não, de Marseille é outra, né? Mas é Lyon mesmo o nome. É Leão. Bonito, né, o francês? A língua mais bonita. Lyon, olha, mais bonito que Lion, eu acho. Então, nós vimos a exposição até aqui sobre a cosmovisão cristã, né? Como o professor bem disse aqui, nós que somos cristãos, nós não temos opção. A nossa cosmovisão deve ser cristã. Se nós somos cristãos, não tem como nós temos outra cosmovisão, porque se nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nós entendemos que a Bíblia, ela é a verdade, e ela apenas não contém a verdade, mas ela é a verdade, a revelação de Deus. Então a minha vida e tudo aquilo que eu, tudo aquilo à minha volta, tudo aquilo que eu vejo, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. A Bíblia deve ser o óculos que nós usamos para ver o mundo à nossa volta. E com isso nós vamos ter, muitas vezes, conflito de cosmovisão. Não é verdade? Então, muitas vezes, até mesmo depois de cristãos,
nós podemos desenvolver pensamentos ou uma visão acerca de algo que é contrário à palavra de Deus. E aí nós estamos diante de uma cosmovisão que não está de acordo com a palavra de Deus, e a cosmovisão cristã, que eu, se sou cristão, eu não tenho outra opção de outra cosmovisão. Então, eu vou estar em conflito com essa cosmovisão. Então, eu preciso abandonar essa cosmovisão que não é cristã e me submeter à palavra de Deus. Como o texto foi citado aqui de Romanos, Eu rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos amoldeis desse mundo, não tome a forma desse mundo, rejeita a cosmovisão desse mundo, podemos dizer assim também, mas transforme pela renovação da vossa mente. Nossa mente foi transformada, nosso coração foi transformado, houve um transplante de coração. Deus arrancou o nosso coração de pedra e implantou um coração de carne, onde Ele escreveu a sua lei, onde Ele colocou em nós o seu Espírito e também onde Ele nos auxilia a obedecer a sua palavra. Então, nós não, como cristãos, nós não temos opção. Nós podemos até abraçar outras cosmovisões, mas se estiver em conflito com a cosmovisão cristã, se estiver em desacordo com a palavra de Deus, nós precisamos abandonar. Paulo ele vai dizer: não vos deixem enredar, não se tornem presa de vãs filosofias, aqui a gente pode dizer de vãs cosmovisão, de vãs ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, cujo o seu fundamento não é Cristo, porque o nosso fundamento como cristão é Cristo. Amém. Então, nesse momento eu acho que... Só 3 coisinhas bem rápido, porque eu estou devendo. Eu disse que ia falar um pouquinho sobre como você ter uma cosmovisão cristã. Preto no branco, coisa rápida. Primeiro, quem sabe ler, eu estou dizendo isso com todo respeito, nem todos os irmãos tiveram a oportunidade de aprender a ler. Então estou dizendo isso com todo respeito. Quem sabe ler, lê. Lê a Bíblia, aprende, lê. Não entendeu? Tem o pastor, tem o professor de ABD, pergunta. Mas aprende, tem que aprender a Bíblia. Quem não sabe ler, escuta. Escuta a pregação, escuta o ensino, a EBD, mas tem que aprender o Evangelho. Tendo lido, tendo ouvido e buscado compreender, porque precisa entender. A Bíblia não é um livro de mistério, não. A Bíblia é um livro para a vida, para ser entendido. Então, busca entender, tem os meios. O pastor está aqui para isso, Dante está aqui para isso, os professores estão aqui para isso. Tem seminário, tem um seminário de Itaporanga. Enfim, lê, aprende. Agora, faça alguma coisa com isso, o que você aprendeu, bote para dentro do coração e encha a sua mente disso e desista de tudo que é contrário que você aprendeu, seja em que momento for, se foi na infância, na adolescência, na juventude, na escola. Se for o contrário, desista disso. Não serve, não agrada a Deus. E fique com o que você aprendeu e deixe que isso lhe transforme sua maneira de pensar, sua conduta, sua maneira de agir. Pode doer um pouquinho, porque vai contra o pecado. O pecado é bom de se fazer porque traz prazer. Se pecado fosse ruim de se fazer, ninguém pecava. As pessoas pecam porque traz prazer. Então significa que obedecer a palavra de Deus às vezes vai doer um pouquinho nos primeiros dias, mas você acostuma, vai deixar de gostar do pecado e vai começar a gostar da palavra de Deus na prática, sentindo-se bem com ela. Então vai chegar o momento que você vai sentir prazer em obedecer a Deus e nem vai querer mais saber do pecado, mas tem que caminhar nessa direção, porque enquanto ficar somente aqui, essa cosmovisão é só uma ideia na sua cabeça, mas ela não lhe influencia em nada. Você vai saber o que é uma cosmovisão cristã, mas não vai ter uma. Tem gente que sabe o que é uma cosmovisão cristã, mas não tem uma. Então ter significa encarnar ela.
É viver de verdade. Isso vai ser bom demais e às vezes vai ser ruim demais. Não que ela seja ruim, mas vai ser ruim por quê? Porque isso pode atrair também oposição, principalmente num país como o nosso hoje. Quem quiser ter uma cosmovisão de fato cristã vai sofrer também. Eu estou falando ruim nesse sentido, não no sentido mesmo de valor, mas no sentido do tipo de prejuízo que ela pode trazer para a gente. Tem gente que pode perder emprego, tem gente que pode ser escanteado da turminha, tem gente que pode ser ridicularizado, porque esse país está uma bagunça, está uma salada de ideias horrorosas. Quem quer viver sério na palavra vai sofrer oposição, porque o que tem de gente aí, cheio de vento na cabeça, ensinando coisas como se fosse verdade, não é brincadeira. Aí a gente sofre com isso. A gente sofre, mas tem que conhecer a palavra. É só assim que você pode ter uma cosmovisão cristã. E deixando que o Espírito Santo pegue isso tudo e crie dentro de você um mundo de Deus. Só quem sabe fazer isso é Ele. Você precisa saber. Agora o Espírito Santo pega tudo isso e cria o mundo de Deus dentro de você. Você vai viver esse mundo de Deus que vai estar dentro de você. Isso é uma coisa. Mais uma, bem rapidinho. O pastor Val falou cosmovisões. Eu falei cosmovisões individuais também. Qual a diferença? Existem cosmovisões que são pensadas, planejadas durante muito tempo por pessoas altamente inteligentes, intelectuais profundos, que definem uma série de conceitos, de ideias, que dá conta de tudo. Então nós temos, por exemplo, eu vou citar duas só, que são as mais influentes hoje em dia. A terceira ainda tem influência, mas não tanto como essas duas. A terceira seria a cosmovisão panteísta. Mas vamos pensar em duas. A cosmovisão materialista, que é, na maioria das vezes, ateísta, que define todas as coisas a partir unicamente da matéria. Não tem espírito, não tem Deus, não tem anjo, não tem vida após a morte, não tem nada disso. Cosmovisão materialista de cunho profundamente ateísta. Como tem muita influência hoje e tem muitas variações dessa cosmovisão. Tem desde o ateísmo real, que é aquele que diz que Deus não existe, até o ateísmo prático, que continua dizendo que Deus existe ou pode existir, mas não está nem aí com isso. Mas é materialista de todo jeito. Então essa cosmovisão, que tem suas variações, como por exemplo, nesse conceito de que Deus é tão distante, pode existir, mas não tem nada a ver com a gente, não está preocupado com a gente pode ver do jeito que quiser, o que ele pensa não importa. Toda essa turminha que está fazendo barulho hoje em dia aí, vai nessa linha. O que Deus pensa não importa, ele está muito distante, está muito longe. É um tipo de ateísmo prático. Essa é trágica, é terrível, mas é o que a gente mais vê hoje na sociedade. Tanto a materialista mesmo, ateísta, como a materialista prática, que sintetiza tudo no que a gente pode sentir aqui e agora. O que vale é o prazer, o que vale é o amor, o que vale é a liberdade, o que vale é a gente fazer o que quiser sem ter que dar satisfação a ninguém. Essa é uma cosmovisão que está sendo difundida e ela é pensada e planejada para influenciar mesmo. Não depende de você internamente, mas é algo pensado e é teórica. E existe a cosmovisão cristã ou teísta, que é pensar todas as coisas a partir da revelação, a Bíblia, Deus e Cristo. Então essa julga todas as outras cosmovisões. A outra é panteísta e tem uma série de variações. Aí são sistemas filosóficos e religiosos de enxergar a realidade. Saibam, isso existe,
Isso está na cultura, isso está na mídia, isso está nas novelas, isso está sendo difundido por aí. Tanto a cristã como a não cristã, tanto a ateísta como a ateísta, materialista, tá? Mas em termos de sociedade, hoje com muito mais influência, a materialista, aquela que é contra Deus, querendo calar de todas as maneiras, e não tenham dúvida, tem demônio por trás trabalhando nos bastidores pesado, porque seria muita ingenuidade sua e minha achar que tudo isso é gente, é só homens, são só pessoas. O diabo investe pesado nisso para ridicularizar o evangelho, tornar você uma figura não grata e dizer que a sabedoria está com tudo aquilo que é contra Deus. E as pessoas estão introjetando isso sem nem perceber. Então a sociedade é alienada, contrária a Deus e a sua verdade. Quem então tem chance de viver de fato dentro da vontade de Deus? Quem conhece a palavra de Deus. Agora, não fiquem na defensiva. Sejam discípulos de Cristo e confrontem essa sociedade. Porque o que vocês sabem, o que vocês creem, o que nós sabemos e cremos e vivemos, olha, em termos de sabedoria, de inteligência, de verdade, de grandeza, de glória, de decência, de tudo que é bom, é incomparavelmente maior do que o que está do outro lado. O que está do outro lado é um monte de gente perdida, sociedade perdida. Agora, a parte individual é isso. Quando tudo isso chega dentro da gente, aí vem os filtros, né? E a gente vai trabalhando, modificando e coisa e tal. Mas é normal, isso aí faz parte do processo. Eu acho que era só isso. Eu disse 3 coisas, foi? Só falei 2? Eu falei as 3. Falou 2. 2? Eu me esqueci da terceira. Então é isso. Se nós temos cosmovisão ou cosmovisões que são pensadas para influenciar as pessoas, nós que somos cristãos, nós temos uma cosmovisão que não foi pensada por nós, foi revelada por Deus. Então nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. O professor aqui falou em escola dominical 2 ou 3 vezes. Então, nota, isso é importante. Aqui na igreja nós não temos escola dominical, que não é no domingo, mas nós temos escola bíblica na sexta-feira. Então, perceba como é extremamente importante nós inundar a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, dessa cosmovisão que foi revelada pelo próprio Deus, para que a partir da palavra de Deus a gente venha viver como sal e luz neste mundo. Então, vamos para o nosso momento de perguntas. Se você teve alguma dúvida, tem algum questionamento, você pode fazer a sua pergunta. Se você não teve nenhuma dúvida, você vem aqui à frente e você vai explicar tudo que o professor falou. Né? Mas vamos lá, vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. Pode arrochar que aqui tem bagagem. Viu? Toda pergunta é inteligente. Já tem um aqui, viu? Eu estou só dizendo, toda pergunta é inteligente. Tem gente que diz, não vou perguntar não, que é uma pergunta burra. Se fosse burra, não era uma dúvida sua. Se é dúvida, então vai gerar conhecimento. Então é inteligente. Pode perguntar. Vocês vão até aí. Porque tantos jovens, quando entram na faculdade, mudam a sua cosmovisão, da sua cosmovisão cristã, passam a ter uma cosmovisão mundana? Essa é uma pergunta excelente, que parte de uma realidade muito triste e muito preocupante, né? Preocupante para pastores, para igrejas, para famílias. Eu diria que tem algumas coisas envolvidas aí. Uma, às vezes os jovens não se permitiram aprender como precisavam aprender.
aprofundar mais, ganhar mais estabilidade de conhecimento e de firmeza espiritual e da palavra. O fato de alguém ser crente e estar numa igreja não significa que ele tem um bom conhecimento bíblico, não significa que a mente dele está bem informada com relação àquilo que ele precisa para se proteger. Às vezes o conhecimento é muito superficial, a ênfase recai mais sobre os sentimentos, que se expressam muitas vezes, principalmente nos períodos de louvor da igreja, mas às vezes é um jovem com pouca paciência de sentar e ler, e aprender, e escutar pregação. Ele se distrai com o celular enquanto o pastor está pregando, ele não vai a EBDO, a escola bíblica. Então ele sabe pouco, realmente ele sabe pouco. Ele sabe o suficiente para se sentir seguro aqui, ou em ambientes que não vão confrontá-lo. Mas quando ele chega em um ambiente de pessoas que são confrontadoras, de pseudo sábios, que se acham inteligentes, exatamente porque se opõem ao Evangelho, essas pessoas vão confrontá-los, vão confrontar esses jovens, e de maneira maldosa. Eles vão levantar questões que esse jovem nunca pensou na vida, porque ele estava muito protegido aqui, ele nunca pensou sobre certas questões. Então, quando isso for colocado diante dele, sem que ele tenha o devido amadurecimento, sem que ele tenha as informações necessárias, ele pode ficar com dúvida. E essas dúvidas podem desestabilizar o seu mundo interior. É onde ele vai perceber que realmente o seu conhecimento era superficial, a sua firmeza não era tão grande como ele pensava. E se ele permanecer muito sob essa influência, sem que trabalhe essas questões dentro dele e aprenda mais, e aprenda como lidar com isso, ele pode realmente ter muitos problemas. Essa é uma coisa. Segunda coisa, quando a gente pensa universidade, a gente acha que é o lugar onde a sabedoria está. É ilusão. Sabedoria é algo muito maior do que conhecimento. Conhecimento pode ser meramente técnico. Sabedoria é maior. Sabedoria envolve conhecimento, discernimento, capacidade de refletir, de ver as coisas com realidade, capacidade de deixar de lado os preconceitos para poder pensar com realidade, julgando tudo a partir da verdade, julgando inclusive a si mesmos. Isso é sabedoria. Sabedoria está em falta na universidade, tem muita ignorância, tem muito conhecimento técnico, mas muita ausência de sabedoria. Então essas pessoas confundem conhecimento técnico com sabedoria e se acham no direito de ridicularizar tudo aquilo que não faz parte do seu mundo de pensamentos. E eles são violentos e agressivos nessas questões, e quando vem um jovem cristão que eles entendem como sendo uma vítima, eles vão com tudo em cima. Não são todos que são assim, mas alguns são militantes mesmo. E aí o rapaz, a moça fica apavorada com tudo isso, não sabe como se defender. Às vezes está diante de uma falácia, de uma mentira, que é dito como verdade, mas ele nem consegue perceber como contradizer aquela mentira, porque não foi treinado para isso. E aí tem problemas. E uma terceira coisa nisso tudo se dá com os problemas pessoais mesmo, que todos nós temos um ou outro, em maior ou menor nível. Então, tem irmãos, tem jovens, não são só jovens, mas como uma coisa que está em torno dos jovens, tem jovens que têm dificuldades. Eu vou contar para vocês 2 exemplos, e todos 2 da mesma natureza, e eu conheço todos 2 e aconteceram na minha denominação, inclusive um na minha igreja. Eram rapazes que estavam na igreja, sinceros,
mas que viviam conflitos. Eram do louvor, adoravam a Deus, gostavam de louvar a Deus, mas viviam conflitos internos. Tinham algum nível de insegurança com relação a algum tema, algum assunto. Esses jovens foram para a universidade. O jovem deve ir para a universidade. Não tem nada de errado nisso. Eles foram para a universidade. Pouco tempo depois, começaram a faltar à igreja. Passou-se mais algum tempo, você já via nas fotos que eles postavam tal, alguma mudança, né? Até de aparência, tal, até de linguajar. Não demorou muito, ambos. Estou falando dois casos, mas são diversos. Falando de dois casos que aconteceu na minha denominação, que nem é das maiores do Brasil. Ambos assumiram a homossexualidade e passaram a defender, escrevendo em suas redes sociais. Eram jovens que tinham dificuldades, tinham conflitos, não souberam trabalhar isso, não souberam a conectar a palavra com essa carência, essa necessidade interna. Foram para a universidade. Qual o problema? Qual o papel da universidade aí? É que ele vai estar lá com pessoas que dizem: mas peraí, tu está com problema por quê? Assume logo que você é gay e pronto, seja feliz. O que tem de mais? O que tem de mais nisso? Ora, se você está num ambiente que incentiva e que diz para você está se preocupando em vão, porque isso é normal. Não, mas é porque eu sou religioso. Isso é preconceito. Jesus não mandou amar? Então, eles cavam a cova em torno desse jovem. Eles caíram e passaram a acreditar. Eu falei de dois, né? Tem um outro também que aconteceu. Não era da minha denominação, mas eu sei outra história, pelo menos outra. E sei que tem diversas e diversas outras por aí. Então, aí nesse caso, a universidade só cria um ambiente para que ele se sinta seguro para fazer aquilo que ele preferia não fazer antigamente. Mas alguém tem alguma pergunta? Cleiton está com o microfone ali para auxiliar aqui, vou fazer perguntas. Vou procurar ser menos prolixo, eu estou demorando muito nas respostas. Eu vou tentar me fazer claro, porque eu acho que minha pergunta vai ficar meio assim, mas o senhor vai entender. Então, a gente tem visto assim, muito surgimento, né, há muito tempo, de vários movimentos, ideologias, pessoas que veem o mundo, né, a gente percebeu aqui na discussão que algumas pessoas veem o mundo pela ótica da justiça social, outras veem pela ótica dos direitos humanos, né? Então, assim, o que eu queria perguntar para o senhor é: será que realmente a sociedade precisa desses movimentos? Assim, por exemplo, hoje muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, falando da consciência negra, né? Consciência negra, falando, aí o pastor até postou, né? Não precisamos da consciência negra, nós precisamos da consciência cristã. E às vezes as pessoas já começam a assim, subir em cima de você e dizer que você não ama as pessoas, na verdade é um cristão, mas é um preconceituoso. Então, assim, será que a gente realmente precisa desses movimentos para ser uma sociedade melhor, para ser um cristão ou um ser humano melhor? Ou a palavra dá conta de tudo isso? Tudo que a gente precisa para ser um ser humano melhor, a palavra ensina. Tem tudo aqui. Tudo. Quem usa a palavra para promover o mal está distorcendo tudo. Então, se você é um bom seguidor de Cristo, isso é suficiente para você não ser preconceituoso, para você amar e respeitar as pessoas, para você ajudá-las, para você ser justo, para você conviver bem e amando até mesmo o maior pecador. Você não vai matar o cara porque ele é pecador.
Você não vai tirar a vida de uma mulher porque ela é prostituta. Você não vai bater num homem porque ele é homossexual. Isso é absurdo. Você vai amar essas pessoas, porque todos nós fomos amados por Deus quando éramos alguma coisa de ruim, ou muita coisa de ruim. Então, quem foi amado dessa forma tem que amar todo mundo. Apesar das pessoas, apesar de nós, tem que amar todo mundo. Agora, o que são esses movimentos? São reações da sociedade que podem ser legítimas ou não. Há legitimidade quando uma sociedade reage a alguma coisa que ela entende como exploração, maldade, abuso. Ela pode reagir. Agora, quando isso é usado de uma maneira maliciosa, em uma direção, para promover determinados projetos partidários ou egoístas ou personalistas, em detrimento do respeito ao outro, da igualdade, do respeito à liberdade de expressão, por exemplo, então isso aí já está tudo errado, porque pegaram uma coisa que poderia ser muito legítima, manipularam e usaram isso para prender consciências. Então isso aí é um elemento que aprisiona consciências. Tem muita gente que estão indo nesse caminho que pararam de pensar, já não pensam mais. Por quê? Porque permite que pensem por eles. É tudo que gente corrupta quer, poder pensar pelos outros. Aí está tudo errado. Qualquer movimento que se deixou sequestrar por esse tipo de ideia já está fracassado. Agora, por exemplo, é justo você ter movimentos sociais, não vamos confundir isso como sendo coisas assim tão bem estruturadas. Eu me refiro aqui a movimento da sociedade. Você tem um movimento da sociedade no sentido, por exemplo, de combater todo tipo de males que está acontecendo hoje no país. Abusos de políticos, abusos de outros poderes. A sociedade tem o direito de falar, de ir para a rua, de protestar, de dizer que não quer aquilo. É reação, isso é legítimo. Agora, o que é errado é pegar aquilo que pode ser bom e usar de forma egoísta para prender a mente das pessoas e dizer, agora você vai seguir tudo que a gente disser, porque tudo que é diferente está errado. Então, no Brasil estão fazendo isso e emburrecendo muita gente. Tem muita gente inteligente que está se permitindo ser burra, se emburrecer, às vezes até por causas que aparentemente são justas, mas eles simplesmente deixaram de pensar da maneira que deveriam e se tornaram, não vou usar a palavra aqui que às vezes gostam de usar não, mas estão sendo conduzidos aí ao sabor de quem sabe tacar boiada. Tem um texto aqui de 2 Pedro, que eu gosto muito dele. O senhor falou que a gente só precisamos de Cristo, né, para sermos boas pessoas, digamos assim. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, esse texto fala que Deus nos deu tudo em sua revelação. É tudo para a nossa vida e para a nossa piedade, né? Então, de fato, tudo que nós precisamos é da palavra de Deus, porque ela vai moldar, né, aquilo o que eu penso sobre justiça social. Porque a Bíblia trata sobre justiça social, né? Então ela vai moldar aquilo que eu penso sobre várias coisas da sociedade. Então eu não vou partir de um movimento social que muitas vezes, como foi dito aqui, é instrumentalizado, né, para satisfazer ideias partidárias, para agariar, né, pessoas, para algum movimento ou partido subir ao poder. Mas na Bíblia nós temos tudo que nós necessitamos para pensar sobre tudo na vida. Exatamente. Mais alguém? Perfeito. Lá atrás. Você lê aqui, Cleiton, no microfone do rapaz. Fica mais audível. Sua voz é bonita, vem? Chega, por favor. Vai falar alto. Vai falar alto.
que hoje em dia não se fala mais tanto sobre isso, né? Mas a questão de eu ser ou estar politicamente correto diante da sociedade. Obrigado. Isso é uma armadilha, né? É uma armadilha. Porque você parte do pressuposto de que tem uma cosmovisão majoritária, que é a verdadeira, a única, e que tudo que é contrário a ela está errado, não presta e deve ser jogado fora. O que se chama de politicamente correto é o que se arbitrariamente definiu como sendo o certo. E quem define isso num país como o nosso? Na verdade, se define pela força, de forma sutil, né? Até um paradoxo aqui. A força no Brasil não é imposta pelas armas, pelo menos ainda não, mas é imposta de maneira sutil na cultura, pela mídia, pelas leis que são feitas, às vezes totalmente viciadas, pela ação dos próprios órgãos oficiais que negam a sua obrigação constitucional, supostamente para cumprir a Constituição. Esse pessoal é falacioso e sabe construir as coisas. Então eles negam um fato, supostamente tentando defender o fato. Vão contra a Constituição, dizendo que estão cumprindo a Constituição. Então o que se chama de politicamente correto hoje nada mais é do que essa cosmovisão progressista que quer abolir os valores, a moralidade, esse sentimento que as pessoas têm o direito de ter, de achar ou de definir para si o que é certo e errado, preferir o certo em detrimento do errado. Então é isso que chamam de politicamente correto, que na verdade nem é político, partindo do ponto de vista do papel da política, e nem é correto, porque é arbitrário, é arbitrariedade, é perversidade mesmo, intolerância, com um selo mentiroso de modernidade, de inteligência. É uma fraude, é uma sociedade perdida, que se perdeu no caminho, gerando um monte de gente adoecida, emburrecida, que sofre, vão sofrer profundamente tudo isso, sem nem saber, mas vão sofrer as consequências de tudo isso, e lutando contra tudo que se opõe, no sentido de dizer, abram os olhos, porque tem muita ignorância aqui. Então, é fraude. Esse politicamente correto, dessa maneira que está aí, é fraude. Salve. Muito ruim. Antes de Zé Carlos fazer a pergunta dele, só um minutinho, que me fizeram uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Quem tem meu número pode também fazer a pergunta aqui. Então, depois da minha, Zé Carlos vai fazer a dele ali. A pergunta que mandaram aqui é a seguinte: Caim e Abel pode ser um exemplo de conflito de cosmovisão cristã? Certamente de cosmovisão, sim, né? Por quê? Porque eles partiram de pressupostos distintos. Caim tinha uma ideia do que se precisava fazer para agradar a Deus, e Abel tinha outra. Então Caim trabalhou a partir dessa ideia, se moveu a partir dela, e ao mover-se de uma determinada maneira, ele foi se permitindo transgredir, cometer transgressões. Já Abel não, Abel agiu mais pela fé, pela confiança, sabendo que tudo é de Deus mesmo, e ele, na verdade, queria só reconhecer isso. Ele foi simples, humilde e crente. Tanto é que quando os dois estão lá diante de Deus e Deus decide que oferta ele quer e que oferta ele não quer, porque receber as duas. Não recebeu, por quê? Por um simples fato. Não era questão da oferta, mas de quem ofertava. Então,
A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas primeiro foi Abel, e Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque a cosmovisão dele estava viciada já, ele estava pensando de uma maneira inadequada, e como ele estava pensando dessa forma, ele quis colocar Deus nessa estrutura de pensamento, como se Deus tivesse a obrigação. Ele ficou com raiva quando Deus rejeitou. Por quê? Porque quem age por uma cosmovisão antiteísta, anticristã, fica com raiva de Deus. Normalmente fica com raiva de Deus, porque Deus não se submete, né? A gente pode ser preso, a gente pode ser feito fazer o que quiserem, mas a gente não cede. E eles podem dizer, chamar o certo de errado, o errado de certo, mas Deus não vai desistir, Deus vai ser Deus, e a verdade vai estar ali o tempo todo. Então, eles vão ficar com raiva de Deus. Abel ficou, Caim ficou. Então a questão é essa. Aí a gente poderia dizer, né, que Abel tinha uma cosmovisão teísta, né, cristã, no certo sentido, né? A questão temporal está aí também, mas teísta, e Abel estava já assim bem envolvido com o pecado mesmo. Abel não, Caim. Abel estava no caminho da justiça. Carlos? Ainda dentro do contexto de cosmovisão e universidade, tem uma citação do William Craig que fala que a igreja, ela, na opinião dele, ela falha quando ela não prepara os jovens para o ambiente da universidade. E é um ambiente hostil. Vivemos num época de relativismo, isso é uma coisa bem notória. Assim também como Daniel e seus amigos viveram dentro daquele contexto. E Daniel iniciou falando, ela está tentando fazer o porquê das desistências da fé, do abandono da fé, que muitos jovens eles fazem ao entrar na universidade. Já sabemos o porquê, até porque também o pastor Alexandre, ele já deu a fala dele em relação a isso. A questão que ele fazer, a pergunta que ele fazer é como a igreja pode tratar em relação a isso, inculcar ou colocar na cabeça dos próprios jovens de demais irmãos uma cosmovisão cristã, visto que somente a escola bíblica não é suficiente. Enviar para um seminário não é propício, nem sempre é possível colocar nossos jovens no seminário para depois do seminário entrar na universidade. Então, como é que a gente pode operar mais? Primeiro é fato que a maioria das igrejas não estão preparadas para preparar jovens para um ambiente como a universidade. E a razão às vezes é bem simples. Boa parte das igrejas é a igreja simples. Muitas vezes o pastor é leigo, não tem um bom treinamento e tal, e sempre vai ter igrejas que realmente vão ter dificuldades de preparar. Por outro lado, tem igrejas que teriam condições, mas ainda não atinaram para isso, precisam atinar, precisam acordar. Tem igrejas boas, grandes, que tem gente boa que poderia ajudar os jovens, mas não estão fazendo muita coisa nesse sentido. Tem igrejas que já estão preocupadas com isso, tem programas específicos voltados para preparar os jovens para não só a faculdade, mas para o mercado de trabalho, qualquer ambiente. Geralmente igrejas bem estruturadas e boas. Mais igrejas precisam se engajar nesse processo, e mesmo as igrejas de médio e pequeno porte precisam se voltar para as escrituras numa coisa que é bem interessante, que muitas vezes a gente deixa passar. É um negócio chamado de dom espiritual. Olha, Deus preparou tudo para o seu povo crescer em todos os sentidos. Inclusive, Deus preparou pessoas para prepararem outras. A Bíblia fala de diversos dons que estão à disposição da igreja. A gente só precisa identificar quem tem o quê. Quem tem determinado dom. Identificou, achou quem tem o dom de ensinar, de mestre, invista nessa pessoa, prepare ela para que ela possa exercer melhor ainda. Essa pessoa vai ser uma bênção na igreja. E deixa ela fazer isso. A menos que ela manifeste outro dom, não mexa não.
Porque tem gente que pega uma pessoa que está fazendo uma coisa boa, porque tem um dom para aquilo, tira dali e manda ela fazer outra coisa. Acaba com a pessoa, tira o potencial de crescimento que ela poderia produzir, bagunçou o negócio. Então fique atento aos dons que Deus distribuiu, mas tem que ter um certo treinamento, uma certa percepção. E invista. Tem gente que está infeliz na igreja porque acha, eu não sei pregar, não sou como o irmão fulano, porque não prega, não faz nada, fica só sentado. Tem dom, recebeu o dom, mas não consegue perceber, a igreja não ajuda. A pessoa poderia estar fazendo uma coisa excelente naquilo que foi chamada para fazer, se sentindo útil, abençoando a igreja, ajudando os irmãos, mas ela está sentada, porque entenderam que na igreja só tem 3 ou 4 coisas para fazer: é pregar, ensinar, visitar e às vezes dar uma cesta básica, ou ensinar criança, né? Meninos e meninas. E os outros dons que a Bíblia fala? E os irmãos que estão com dons sentados no banco sem fazer nada? Então descobre quem tem um determinado dom, investe nessa pessoa. Você certamente vai achar quem tem um dom de ensinar. Capacita essa pessoa e bota ela perto dos irmãos, perto dos jovens. Contextualiza, né, para ela saber ler a sua época. Bota ela para ler Francis Schaeffer. Está aqui. Trouxe 2 livros de Francis Schaeffer. Quer entender por que a sociedade é como é hoje, a sociedade ocidental? Leia Francis Schaeffer. O pastor Paulo sabe quem é, ele pode falar para você. Você vai saber por que a gente chegou no ponto que chegou. Esse irmão aqui, desde lá dos anos 60, 70, início dos anos 80, já profetizava o tipo de sociedade que a gente ia ter hoje. Tudo certinho. Bota essa pessoa para ler Francis Schaeffer, ela vai entender, porque Deus vai ajudar. Deus chamou ela para essas coisas. E deixa ela colar nos jovens para ajudar. É distração, muitas vezes é distração, Zé Carlos. As igrejas precisam atentar para os dons espirituais e investir nisso. E deixa o povo trabalhar no seu dom. Bota a mão não, a menos que ele tenha mais de um, tudo bem, mas veja que coisa trágica. A pessoa foi chamada para ser pastor, para pastorear a igreja. Aí vão botar ela para quê? Sei lá, para ser missionário, para ir viajar por aí. Tem pessoas que Deus chamou para isso. Tem gente que Deus chamou para pastorear. Aí pega uma pessoa que Deus chamou para o ensino e bota para pastorear. Nem sempre funciona. Tem pastor que é mestre, mas nem sempre funciona. Aí você vai ter gente infeliz fazendo mal aquilo que não foi chamado para fazer. E aquilo que ele poderia estar fazendo feliz, não está, porque discerniram mal o dom que ele tinha. Diga, irmã. O nome do livro. Esse aqui chama-se Como Viveremos, Francis Schaeffer. E esse outro aqui chama-se Morte na Cidade. Morte na Cidade. Mas aqui tem uma série de outros livros desse autor que são excelentes. Tem um livreto dele que é bem fininho, que chama-se A Morte da Razão. Esse todo jovem tem que ler. Principalmente o jovem que vai para a universidade, tem que ler esse livro. A Morte da Razão. Aliás, leia tudo de Francis Schaeffer, que você vai estar vendo. Tem Deus que intervém também, é muito bom. Só mais uma coisa, esse livro aqui eu trouxe porque eu peguei hoje no seminário. É um livro de um apologeta cristão inglês chamado John Lennox. Ele é catedrático, ele é professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, de matemática, mas é um apologeta muito bom, John Lennox. Então, leia pessoas como John Lennox também. E a propósito, esse livro aqui está saindo numa promoção. Só eu estou vendendo não, mas está saindo por R$50, quando você vai encontrar barato na internet por R$69, fora o frete. E quem está vendendo é José Carlos ali, que fez a penúltima pergunta aí. E ele ainda dá um prazo para vocês pagarem. A gente ganhou hoje esse livro do pastor Roberto. Que benção, né?
presentão de casamento. Falando aqui ainda na pergunta ali de Zé Carlos, que no nosso contexto aqui do sertão, muitas pessoas quando vão para a faculdade têm que sair daqui, né? Então eles vão para João Pessoa, aí fica muito difícil para a gente acompanhar, né? Lá em João Pessoa, pelo menos no meu conhecimento, a Igreja Presbiteriana dos Bancários, na época que eu morava em João Pessoa, lá tinha uma sala específica para os universitários. Quem era professor lá era Vanderberg, inclusive foi aluno lá no seminário, né? Ele era ateu, ele foi convertido ao Senhor Jesus, né? E nessa igreja colocaram uma sala de escola bíblica, escola dominical, específico para os universitários. Então isso é uma estratégia muito interessante. Isso. Né? O que eu tenho feito aqui, né, com inclusive o Breno, ele faz educação física em João Pessoa, né? E o que foi que eu falei com ele? Rapaz, procura a igreja lá em João Pessoa, irmão. Procura a igreja lá em João Pessoa, vá servir a igreja lá, porque fica muito difícil a gente daqui acompanhar quem está lá em João Pessoa, né? Aí fica muito difícil. Então a ideia não é o que eu passo para os meninos aqui, a ideia não é você ser membro dessa igreja, morando em João Pessoa, fazendo faculdade lá. Não. Procure uma igreja lá, seja membro da igreja lá, certo? Se firme a igreja, siga a igreja lá, né? Isso vai ajudar bastante para nós que somos aqui do sertão. Muito bom. Ah, joia. E Vandenberg é uma figuraça. Demais. Ele foi meu aluno de teologia sistemática. Uma figura. Tem uma pergunta aqui que me mandaram. A pergunta é o seguinte: quando o cristão perde o interesse pelo evangelho e pelo mundo, perde o interesse pelos dois simultaneamente. Bom, você tem que saber o porquê, né? Isso pode ser uma fase na vida da pessoa, isso pode ser o subproduto de um conflito, de uma frustração, de um trauma. Isso pode ser um declínio emocional por algum motivo. Então, precisa se verificar e ajudar, né, essa pessoa. Pode ser uma fase, pode ser uma crise existencial, pode ser uma apatia, porque a pessoa está meio frustrada com a vida. Tem gente que fica frustrada também, né? Tem gente que fica frustrada, decepcionada, passou por decepções, foi traída, foi ignorada, está desempregada, enfim, aí fica frustrada. Isso pode gerar uma série de coisas. E pode também ser uma depressão. Às vezes a depressão tem essa questão, né, de tirar a vontade pelas coisas, pela vida. Mas se não é nada disso e é meramente uma posição dela, uma posição existencial, a pessoa pode cansar-se do evangelho. Eu não vou usar muito linguagem religiosa aqui, não. Eu acho o seguinte: eu acho que a pessoa pode cansar das lutas, não do evangelho, ela pode cansar das lutas. E a reboque pode vir uma pergunta não respondida: por que o evangelho não me poupou disso? Nós somos tão complexos na nossa interioridade que a gente pode ficar triste. E essa tristeza pode se refletir nessa apatia. Às vezes uma boa conversa, uma caminhada, olhar as coisas por outra perspectiva ajuda. Mas tem muitos motivos que podem gerar. Especialista nisso é Pedro ali, viu? Pedro é que sabe bem dessas coisas. Procurem Pedro e Mariana aí. Sr. Pedro, quer contribuir aqui nessa resposta a essa pergunta? Isso é caso para algo mais particular, né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer?
Não? Então nós temos uma outra parte, né? Que é a parte da comida, né? Então, ó, tinha gente dormindo, acordou agora. Né? Então, vamos à nossa última parte, né, que é da comida. Mais uma vez, pastor Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite, foi muito enriquecedor o senhor estar aqui e expor esse assunto, né? Assim como foi com o Café Palavra com o pastor Pedro, né? E com certeza vocês virão mais vezes aqui em outros cafés com palavra. Pode ter certeza disso, que eu vou incomodar os dois para estarem aqui em Garaci com a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado aos irmãos que vieram. Deu para entender? Deu para entender, tranquilo. Eu procurei chutar os termos técnicos para bem longe, para não complicar o negócio, mas é isso. Todos nós temos nossa cosmovisão. Vamos deixar só que o Evangelho dê o toque do negócio para que as coisas sejam melhores para a gente.